ela agora. Então depois, daqui uns 10 minutos, quando a gente encerrar, a live vai estar gravada, tá? Eu só peço que vocês fechem o microfone para não dar o retorno, tá? Deixe o microfone fechado, a gente faz a correção. No intervalo de cada uma eu dou um tempinho para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, colocar, ok? Ok? Então deu boa. Então vamos começar a primeira que era. Eu não sei se tá nessa ordem, tá? Pode ser que o problema tenha embaralhado, tá? Mas as 5 questões que a gente tinha no problema, a gente vai responder elas aqui, tá? Você aplicou um capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros. Prestem atenção aqui, os juros. Deixa eu pegar a caneta. Os juros que ele quer saber e o montante. Eu estava vendo as respostas que vocês colocaram lá no exercício. Muitos colocaram só os juros e muitos colocaram só o montante, tá? Aqui o problema pedia determine os juros e o montante, tá? Podemos usar essa fórmula aqui, que é a mais simples, ou aquela fórmula geral, tá? Vamos usar essa aqui para resolver esse. Na próxima a gente usa as fórmulas gerais, tá? Então vamos lá, você aplicou um capital, então aqui a gente já tem a informação do capital, né? Nosso capital vai ser igual a 1.200 a uma taxa, então a nossa taxa, que é o nosso izinho, vai ser igual a 2% durante 14 meses, né? A nossa taxa é em mês, o tempo também aqui já veio direto em mês, então não precisamos converter, correto? Lembrando que a taxa e o tempo, eles devem estar sempre na mesma unidade, tá? Se a taxa estiver em anos, ou você leva o tempo para anos e converte a taxa, ou converte a taxa para meses, tá? O que eu recomendo, sempre levem o tempo, tá? Sempre levem o tempo para a unidade que está a taxa, tá? Nunca trago a taxa para cá, porque tu já vai ter que dividir a taxa por 100, já vai virar um número decimal. Se você dividir ela, vai acabar virando um número gigante, tá? Outra informação importante, sempre quando a nossa taxa vier acompanhada do sinal de porcentagem, a gente divide ela por 100, tá? Para poder usar ela na fórmula, tá? Então, sempre quando a gente tiver com o sinal da porcentagem no problema aqui vier o sinal da porcentagem, a gente divide ela por 100, tá? 2 dividido por 100, 0,02. Agora só substitui na fórmula. Vamos começar usando a fórmula dos juros. Ele quer saber primeiro os juros. Então, os juros vai ser igual ao capital, que é de 1.200, vezes a nossa taxa, que é de 0,02, vezes o nosso tempo, que é de 14 meses, correto? Fazendo essa multiplicação simples aqui, vamos chegar nos juros de R$ 336. E esse foi os juros que a gente chegou. Ou seja, o capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses rendeu os juros de 336. Como o problema pedia o montante também, vamos usar a segunda fórmula agora para descobrir o montante. Então, o nosso montante vai ser igual ao nosso capital, que era de 1.200, tá? Então, montante igual ao nosso capital, 1.200, mais os juros, que é o que a gente acabou de descobrir, 336. Então, o nosso montante, 1.536. Correto? 1.536 era o montante e os juros 336. Então, na resposta deveria ter os juros igual a 336 e o montante igual a 1.536. Era necessário ter as duas informações porque o problema pedia as duas informações. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Não? Então vamos para a próxima. A próxima, você aplicou a quantia de R$ 500
em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 560. Qual a taxa de juros desse investimento, correto? Então vamos usar agora a fórmula geral. A fórmula geral, que é montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. E vamos só substituir os valores, tá? Primeiro vamos tirar os valores. Você aplicou a quantia de R$ 500. Então, R$ 500 foi o nosso valor inicial, que é o nosso capital. Então, R$ 500. Em um fundo de investimento que opera a juros simples. Após 6 meses, então, o tempo é 6 meses, o investidor verificou que o montante, então o nosso montante era de R$ 560. Qual é a taxa de juros deste investimento? Então ele quer saber qual que é o nosso I, correto? Então vamos substituir na fórmula. Montante, que é o 560, igual ao nosso capital, que era 500, vezes 1 mais o nosso I, que é o que ele quer saber, vezes a nossa taxa, que é 6. Vamos resolver primeiro esse parênteses aqui de dentro, tá? Esse parênteses ali. Então vai ficar 560 igual a 500 vezes 1 mais essa multiplicação, 6 vezes I. Eu posso realizar ela ou eu não posso realizar ela? Sempre quando a gente tiver esta variável, uma variável, e tivermos um número real, a gente pode multiplicar ela ou dividir ela, correto? Não podemos somar uma variável ao número real, nem subtrair uma variável de um número real, correto? Então a gente pode multiplicar e dividir. Então, multiplicar e dividir. Somente isso, tá? Agora, 6 vezes I, 6I, correto? 560 igual a 500. Opa, aqui a gente não precisa fazer, já vamos cortar um pedaço aqui, ó. Observem aqui, o que nós estávamos falando aqui, de multiplicar e dividir. Eu estou somando um número real a um número com uma variável. Eu tenho um número real, eu estou somando ele com uma variável, correto? Isso eu não posso fazer, tá? Então, eu não posso somar uma variável com um número, uma variável a um número real. Então, o que eu vou fazer aqui? Aplicar a distributiva, tá? O 500 está multiplicando o 1 e o 500 está multiplicando o 6i, correto? Porque eu posso multiplicar, eu não posso nem somar, nem subtrair. Então, 500 vezes 1 vai dar 500. O mais do 500 que está aqui, mais esse mais do 6i, continua o mais. 500 vezes 6, 3.000. Está multiplicando a variável, continua multiplicando a variável. Eu posso somar os valores que tem, aqui é um número real e um número com uma variável. A gente não pode somar, relembrando que a gente pode multiplicar e dividir. Então, o que acontece aqui? O valor que está somando, então, esse nosso 500 está somando, vai passar para cá, subtraindo. Então, a gente vai ter o 560 menos o 500. Isso vai ser igual a 3.000, que multiplica aí. 560 menos o 500, 60, igual 3.000i. Agora, o 3.000 está multiplicando, 3.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Vamos puxar ele um pouco mais para cima. 3.000 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 3.000. Isso vai ser igual
a nossa taxa. Então, a nossa taxa vai ser igual a 60 dividido por 3.000, 0,02, ou 2%. Correto? Alguma dúvida com relação a essa pergunta? Não. Então vamos para a próxima. Vamos corrigir a terceira. Você aplicou R$1.000 a juros simples, de 3% ao mês. Então, esse 3% ao mês é a nossa taxa. Determine o valor recebido após um ano. Então, um ano vai ser o tempo. O que ele quer saber é o valor recebido. Então, o nosso montante. O R$1.000 é o valor que a gente aplicou inicialmente, que é o nosso capital. Então, vai ser 1.000. A nossa taxa vai ser de 3% ao mês. Ele quer saber o nosso montante. E ele deu para nós o tempo sendo um ano. Taxa e tempo, eles devem estar sempre na mesma unidade de medida. Então, se a taxa está em mês, o tempo vai ter que estar em mês, tá? Eu recomendo sempre, levem o tempo para a mesma unidade que esteja a taxa, tá? Fica bem mais fácil. Então, a gente vai converter o tempo para meses. Quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses. A nossa taxa ela veio acompanhada do sinal de porcentagem, vamos dividir ela por 100, 0,03. Agora é só substituir na fórmula do montante, que vai obter o valor final ali, é só resolver a questão. Então, nosso montante. O nosso montante vai ser igual ao nosso capital, que é de R$1.000, vezes 1 mais o I vezes o T, o 0,03 vezes os 12 meses. Nosso montante vai ser igual a 1.000 vezes 1 mais 0,03 vezes o 12, 0,36. Realizando esse parênteses aqui, nosso montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,36. 1 mais 0,36, 1,36. 1.000 vezes 1,36, o nosso montante vai ser de R$1.360. Alguma dúvida? Eu acredito que essa seja uma das mais fáceis que teve ali. A próxima, a 4. Você aplicou 7.500 em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após os 6 meses? Pegando as informações, então, você aplicou o que a gente investiu foi o nosso capital. Então, o nosso capital vai ser de 7.500 em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Então, a nossa taxa, 5% ao mês, tá? Já vamos dividir ela por 100, 0,05, porque ela veio acompanhada do sinal de porcentagem, então a gente divide ela por 100. Qual será o saldo dessa aplicação? Então, qual que vai ser o montante, o valor final dessa aplicação, depois de nosso tempo ser 6 meses. Taxa em mês, tempo em mês, basta substituir na fórmula. Então, montante é o que ele quer saber, vai ser igual ao nosso capital, 7.500, vezes 1 mais a nossa taxa, que é de 0,05, vezes o tempo, que é de 6 meses. Montante vai ser igual a 7.500 vezes 1 mais 0,05 vezes 6, 0,3.
Agora realiza esse parênteses aqui. Montante igual a 7.500 vezes 1 mais 0,3, 1,3. Realiza a multiplicação, 9.750 reais. Alguém tem alguma dúvida com relação aos exercícios até agora? Não? Que bom, então. Vamos para a última que a gente tinha lá. Você emprestou R$1.000 a juros simples com uma taxa de 2% ao mês. Após um tempo, você recebeu R$1.300. Qual o tempo de empréstimo? O valor que você emprestou. Então, vamos lá, você emprestou R$1.000. Esse foi o nosso capital. R$1.000. A juros simples com taxa é o nosso I, de 2%. 2% já veio com sinal de porcentagem, já divide por 100. 0,02. Após um tempo, você recebeu R$1.300. Então, nosso montante vai ser igual a R$1.300. Qual o tempo de empréstimo? Então, qual é o tempo que esse R$1.000 ficou aplicado a 2%, que ele chegou a R$1.300? Então, a gente tem o nosso montante, usando essa fórmula do montante. Tá? Montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. A gente vai ter o montante de R$1.300 igual o capital. Nosso capital é de R$1.000 vezes 1 mais a nossa taxa, que é de 0,02, vezes o tempo, que é o que ele quer saber. Lembrando que a gente estava conversando naquela equação atrás, lá na segunda equação, segundo probleminha, eu posso multiplicar um valor real por um valor com uma variável. Eu não posso somar nem subtrair, correto? Então eu posso multiplicar e dividir, mas eu não posso somar nem subtrair. Vamos multiplicar aqui. Multiplica o 0,02 pelo t. Então vai ficar 1.300 igual a 1.000 vezes 1 mais 0,02 vezes t, 0,02t. Agora aqui, ó, prestem atenção aqui, ó. Lembra daquele probleminha que a gente teve ali de não poder somar nem subtrair? Então a gente pode somar nem subtrair, a gente não pode. Ao contrário, a gente não pode somar, a gente pode multiplicar e dividir. O que a gente faz aqui? Aplica a distributiva. O 1.000 está multiplicando o 1 e o 1.000 está multiplicando o 0,02t. Então, vamos ter o 1.300, que vai ser igual a 1.000 vezes o 1. Então, o 1.000 está multiplicando o 1, vai ficar 1.000. Mais o 1.000 multiplicando o 0,02 é igual a 20. Está multiplicando t, continua multiplicando t. Eu não posso somar, atentem-se a isso, eu não posso somar um valor real com um valor que tem uma variável. Então, o que está somando aqui, no caso, o 1.000 está somando, ele vai passar para cá, subtraindo. Então, esse 1.300 menos o 1.000. Isso vai ser igual a 20t. O 20 está multiplicando t, continua multiplicando t. Agora, 1.300 menos 1.000, 300. Isso vai ser igual a 20t. O 20 está multiplicando t,
vai passar para cá, dividindo. Então vai ficar 300 dividido pelo 20. Isso vai ser igual a t. Então o nosso t vai ser igual a 15 meses. 15 meses porque a nossa taxa está em mês, tá? Nossa taxa, a gente usou ela em mês, então o nosso resultado final vai acabar em meses. Alguém tem alguma dúvida com relação ao juros simples? Aproveite e perguntar agora, pessoal, que a gente vai ter mais umas atividadezinhas ali de juros simples para recuperar aqueles que não fizeram. Tá? A gente vai ter mais uma atividade que após encerrar aqui eu já vou estar liberando para vocês. Acho que até às 10 horas ali eu libero a atividade. Daí amanhã a gente não vai ter esse encontro ao vivo, mas eu vou estar aqui na sala, tá? Eu vou estar na sala de vocês para caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem usar o horário da nossa aula amanhã para responder esses mais 5 questões lá que eu deixei para vocês, que eu vou disponibilizar para vocês ali, tá? Qualquer dúvida, eu vou estar na sala. Na sexta-feira repetimos esse processo. A gente faz mais uma live para corrigir esses outros exercícios. E na quarta a gente começa o juro composto, tá? Eu disponibilizo o material para vocês, a gente vai repetindo esse processo ali até vocês acostumarem. Assim que a gente tiver acostumado ali, que a gente tiver no embalo, a gente começa a fazer umas aulas diferentes, mais com a participação de vocês e menos a minha participação, correto? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida?